te ver aqui de novo. Para você que é a primeira vez que está aqui, essa é uma série especial sobre o livro de TDAH do PhD Thomas Phelan. Recomendo muito que você possa ler. Bom, hoje o vídeo é especial para a parte de enfrentar os desafios e lidar com as emoções. Então, famílias e professores. Se não dá para assistir agora, esse é um vídeo um pouquinho mais longo, salva para depois, tá bom? Ou compartilha naquele grupo que você tá lá, só você, tá bom? Então vamos lá. É muito comum a dificuldade dos pais e familiares lidarem com o TDAH no dia a dia. No nosso grupo de apoio aos pais, é a maior reclamação. Não consigo lidar com as frustrações, não consigo lidar com a impulsividade, não consigo lidar com a falta de atenção. Então, vamos entender. Quando você não consegue lidar, você começa uma guerra dentro de casa. E é tudo que a gente precisa evitar. Primeira coisa é você admitir o processo, tá? Por isso que a gente volta a falar, a ajuda de um psicólogo familiar, de um terapeuta que vai acompanhar o pai e a mãe, é essencial. A gente sempre pensa no acompanhamento dos filhos e esquece do acompanhamento essencial dos pais. Então, essa é a primeira coisa. Então, admitir para você mesmo. Bom, meu filho tem TDAH, meu aluno tem TDAH e eu preciso aprender a lidar com a situação. Ponto. Admite. Admite para você mesmo que ele não tá fazendo de propósito. Ele não acordou falando, hoje eu vou tirar minha mãe do sério. Não é assim que funciona. Tá? Então, se você começar a admitir isso, você vai evitar a começar uma guerra. Terceiro, ajuste suas expectativas. Então, ó, primeiro, admitir para você mesmo. Segundo, não começar uma guerra com todas as suas forças. Terceiro, ajustar as expectativas. Então, naquele dia, você se programou para todos os filhos, todo mundo dar aquela geralzona na casa e cada um cuidar do seu quarto, por exemplo. Você sabe que o seu filho com TDAH, você não vai falar, olha, até as 9 eu quero todo mundo com o quarto arrumado. Não vai rolar. Não vai rolar. Então ajusta a sua expectativa. Você sabe o que ele precisa fazer e você vai aprender a ajustar em quanto tempo ele vai fazer. Ou como ele vai fazer, com quem ele vai fazer. Ajuste. Não fique esperando um 10 em todas as matérias. Eu tenho mãe que vem pra mim, mas meu filho não tira 10. Eu olho pra ela, respiro fundo, por que o 10? Ele precisa tirar 10? Não espere um aluno nota 10 em todas as disciplinas. Sim, ele pode tirar 10 em algumas. Naquelas que ele realmente se interessa. Desculpa o barulho, gente, é uma gatinha. Então, ajusta a sua expectativa. Professor, ajusta a sua expectativa. Você sabe que você tem um aluno com TDAH? Você precisa ajustar as suas expectativas. Você precisa entender que você vai entrar na sala e você vai ter um aluno agitado. Você não vai ter aquela sala 100% silenciosa te esperando. E tá tudo bem. Então, quarto ponto, aprenda sobre o TDA e TDAH. Aprenda, busque informação, como você está fazendo aqui, busca conversar com os professores, alinhar com os terapeutas, que a gente já discutiu que nunca é um só. Aprenda. Cada terapeuta vai ter uma função. Conversa com ele sobre como o seu filho está indo nessa habilidade a ser trabalhada com ele. Peça para que ele mantenha a escola informada da evolução. E assim caminha, tá? Agora, aquela parte que eu acho que é mais complicada para todo mundo, tá? Por conta da irritabilidade que a família toda, que os professores ficam. Sim, vocês entram no esquema de ficar tão irritado quanto ele. E tudo bem, é normal, tá? É normal. O
O quinto ponto é vocês tentarem ser prestativos ao TDAH. Thaís, por que prestativo? Porque ele vai precisar da sua orientação, ele vai precisar da sua ajuda, ele vai precisar de você do lado. Pode parecer que não, mas ele clama por isso. Eu já disse, a irritabilidade para ele dói, a impulsividade para ele dói. Parece que é prazeroso para você, mas ele não se sente bem com essa aceitação também. Troca os pensamentos críticos, os pensamentos doloridos do TDAH por pensamentos realistas. Nossa, esse moleque tá me irritando hoje. Nossa, o nível de impulsividade dele tá alto hoje. Como que eu posso trabalhar isso? Nossa, esse menino não presta atenção em nada, eu já falei 1000 vezes. Por foco de desatenção hoje tá incrível. Puxa o que leva a atenção dele. Vem pra ele. O que traz ele a atenção? Então começa a trocar aquele assunto que é pesado, aquele pensamento que te impacta na raiva, que é comum, não se sinta culpada por isso, por pensamentos que te levem a agir adequadamente, porque você é o adulto da relação, tá? Isso não tem como fugir. Ah, Thaís, mas é meu marido que tem TDAH. Tá bom, você é a pessoa que não tem na relação. Então, se você tem a capacidade de perceber o que está acontecendo, perceba, admita, respira, alinhe a expectativa, estude sobre aquele ponto e seja prestativo. Olha que delícia. Muita coisa? Muita. Cuidado. Volto a falar, terapia. Vocês precisam. Os professores precisam. Talvez um ponto que diferencia muito o meu trabalho é o contato intenso que eu tenho com os terapeutas. E realmente a minha visão fica diferente. Então, por favor, tenham isso para vocês também. Outro ponto importante que eu acho bacana a gente emendar nesse vídeo aqui, as principais situações de intervenção. O que é intervenção? São as ações que você vai fazer com a família, com a escola, para que tudo fique bem. Então, o Dr. Russell Barkley, que é um especialista, ele propõe uma série de princípios gerais. E eu vou falar aqui alguns deles, a gente vai discutir à vista do livro e à vista da nossa realidade aqui no Brasil e de cultura familiar brasileira. Então vamos lá. Essas dicas, os princípios gerais que o Dr. Russell Barkley fala, ele explica muito o que é para uso doméstico e escolar, ou seja, família e escola, tá? Primeiro, feedback imediato, tanto das consequências imediatas que aquela ação vai ter, como do resultado que aquilo já trouxe. Então, o TDAH, ele precisa disso porque ele é imediatista. Ele só tem o agora e o agora não. O sim e o não. Ele não tem o espera. Ele não tem o deixa eu pensar o que eu vou fazer. Não. É agora e agora não. Sim e não. Então ele é imediatista e você precisa ser imediatista na ação. Então feedback não é nervoso, é feedback. Quanto mais feedback ele tiver, melhor ele vai entender. Não adianta você... à noite a gente conversa. Não existe isso. No TDAH, à noite não existe. À noite ele não lembra mais o que ele fez. Ele não vai dar a mínima para isso. Então é imediato. Para casais, né, adultos ali com TDAH,
é imediato também. Não escreve no WhatsApp. Ai, à noite a gente conversa sobre isso, me irritou. Não. Respira fundo e fala: fulano, filho, ó, o que você acabou de fazer vai trazer essa e essa situação. Ó, você acabou de magoar o seu irmão. Ó, você acabou de tocar numa ferida. Seja imediata. Cuida das palavras e seja imediata. Ele precisa disso, tá bom? Bom, feedback imediato e frequente. Tanto pro negativo, que é falar das consequências, como pro positivo. Sim, seu filho precisa ser parabenizado, seu parceiro, sua parceira precisa ser felicitada por cada evolução positiva. Tá bom? E que os princípios positivos sejam mais frequentes do que a repreensão. A Gaia tá ativa aqui, gente. Desculpa. Gatinha filhote, me perdoa. Bom, evite as punições, tá? Ó, feedback imediato, feedback frequente, positivação, no máximo que você puder. Na escola, principalmente, tá? Na escola, as professoras têm vários modos de lidar, né? Pontuação, décimo a mais na nota, tem aquele quadro, né? De estrelinhas, estrelinha, coraçãozinho no caderno, carimbinho. Bom, o professor arrasa nisso. Então, aplica, tá? Aplica. E toda vez que esse aluno chegar com alguma coisa positiva da escola, uhul! Alegria, alegria geral na casa. Todo mundo. Todo mundo. Pai, a mãe, o irmão. Sim, os irmãos também precisam dessa atenção e dessa participação. Entende como o psicólogo é importante para a família? Então, ter esses esforços positivos tem que ser mais frequente do que a punição. Thais, por que punição, essa palavra punição? Porque toda vez que você coloca de castigo é uma punição. Não tem outra palavra para isso. Tudo bem, é disciplina. Você tá educando. Eu concordo com você. Eu sou meio sargentona. E cada um tem o seu jeito. Cada família tem a sua forma de educar. Ninguém pode se meter. A gente pode orientar, sim. Né? Ensinar sempre aquilo que é bom, aquilo que traz resultado. Agressão física nunca. Isso nunca deu resultado, nem aqui, nem em lugar nenhum, em década nenhuma. Apesar de alguns falarem, nossa, sobrevivi. Que bom. Então, agressão física não rola, nunca. Mas disciplina, rola. Rola. Aquele cantinho do pensamento, rola. Aqueles minutinhos, aquelas horas, dependendo da situação, sem celular, rola. Sem videogame, rola. Mas isso é intrínseco à família. Vocês precisam alinhar quais são as regras de vocês. Mas a gente tem que entender que essas punições, vamos colocar aqui entre aspas, tem que ser cada vez menores. Por quê? Porque se ele tá evoluindo... Tá? Thaís, eu tô no começo do processo, a gente tá aprendendo agora. Respira. Você vai ter que ter uma rotina familiar, você vai ter que ter alinhamento. E o que essas punições, essas disciplinas precisam ser alinhadas na família toda. E detalhe, tá? Não aplique só no seu filho com TDAH. É na geral. Não dá nem pra proteger um como pra proteger outro. Se o Joãozinho que tem TDAH aprontou, ele vai ter disciplina. Se o Joaquim, que não tem e aprontou, ele também vai ter disciplina. Na mesma medida. Não venha colocar panos quentes para um e para o outro, não. Tá? A disciplina é para os 2, para os 3, para os 4. Por isso que o alinhamento familiar é muito importante. E as regras devem ser cumpridas. Tá? O Russell Berkeley coloca uma coisa aqui que eu até... Toda vez que eu olho...
Planejamento antecipado dos problemas. Ai, como que a gente faz isso? Bom, primeiro vamos lembrar daquelas primeiras regras gerais, que é entender o processo. Entender que você tem um filho com TDAH, assumir isso e assumir que você vai precisar ter algumas medidas preventivas. Bom, quando a gente tem conhecimento, a gente começa a prever os atos. Então, por exemplo, você vai num restaurante com a família. Você sabe que o seu filho neurodivergente não vai ficar sentado bonitinho esperando o menu. Não vai ficar sentado bonitinho esperando o jantar. Ele vai fazer o fuá. Se você já sabe que isso vai acontecer, se antecipe. Se for possível, já ligue para o restaurante, ou se for um restaurante que vocês já conhecem, liga e fala, ó, a gente vai essa noite, mais ou menos tal hora, e eu já queria deixar antecipado o meu pedido, porque a hora que a gente chegar, depois de uns 5, 10 minutinhos, eu gostaria já que o prato estivesse na mesa. Evita problema. Ou vai em restaurante que tem aqueles brinquedos, tem aquele parquinho, tem aquele momento de descontração para criança. Deixa seu filho brincando. Se tiver monitor, mais ainda. Deixa ele brincar. Janta ou almoça amigavelmente, amorosamente com seu esposo, com a sua esposa. Deixa lá, todo mundo bonitinho. Aí depois você chama as crianças para comer. E aí você se dedica a dar a janta para elas. Pra que estresse? Pra que estresse? Quando você não é o pai, não é a mãe, não é o parceiro, não é a parceira, e você vai participar desse momento, tenta ajudar, e não a criticar. Pra quem não sabe, eu tenho um irmão que é especial. E ele tem um nível de dependência. O que acontece? A minha mãe, na hora das refeições, é que dá a comida pra ele. E ela vai almoçando ou jantando e dando. Quando eu estou, o que eu faço? Mãe, pode almoçar. Vai lá. E eu dou a comida pra ele. Ah, por quê? Porque ela faz isso todo santo dia. Eu não. Eu não tô todo dia lá. Então eu posso parar, eu posso dar a primeira comida pra ele, pra que minha mãe possa almoçar. E depois eu como com todo mundo, tá tudo certo. Então, se você não é o parente ali, o vivenciador diário, tenha empatia e delicadamente ofereça ajuda. Vocês já perguntaram quanto essas mães precisam de ajuda no dia a dia? O quanto elas gostariam de simplesmente sentar e tomar um cafezinho? Ofereça. Prepare uma tarde de brincadeira, peça para os seus filhos, ó, a gente vai trazer o Joãozinho aqui hoje, a mamãe vai conversar com a fulana, e vocês ficam brincando? Vocês podem brincar bastante? Beleza? Gente, uma delícia. Tenta ser essa pessoa que vai oferecer, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui as outras dicas. Na escola, bom, os professores têm todas as mágicas possíveis e imagináveis ali, que a pedagogia, a psicopedagogia ensina para eles, mas é importante que vocês estejam alinhados, tá? Família e escola. Ah, por quê? Porque se a escola fizer algo positivo em casa e você repreender porque você não concordou, você não sabia do que estava acontecendo, é uma comunicação, tá bom? Comunicação. E outra, eu tô fazendo uma coisa em casa aqui que tá dando super resultado, bacana, não sei o quê. Avisa a escola, porque pode ser aplicado na escola. A escola, por sua vez, olha, nós fizemos situação XYZ, a coordenação trouxe pra gente, tal, o psicólogo nos informou, deu no relatório, e a gente fez e deu super certo. Passa pra família. Por quê? Pode ser aplicado em casa também. Comunicação. Tá bom?
muitas coisas hoje. Então, eu espero que tenha te ajudado. Se você é mãe e não tem essa comunicação muito bacana com a escola, comece a ter. Se você é parceira da escola, passe vídeo para ela, para que eles saibam que você tá procurando, você tá estudando e tá buscando ser mais assertiva. E sempre que precisar, conte com a gente. Um grande beijo. Vejo vocês em mais um vídeo ainda. Abraços!